Olá, amigos e irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal Ponto de Vista, e tem por objetivo trazer meditações diárias dentro da Palavra de Deus, para que nós possamos ter um dia melhor. Excepcionalmente, nessa semana que marca profundamente a história do cristianismo, nós estamos trazendo vídeos um pouco maiores, contando a história da última semana de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Se você gostar, dê um like e compartilha. Esse dia, que é marcado na cristandade, chamado de Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, marca o grande evento na história da humanidade. Há 2000 anos, o Filho de Deus foi crucificado para satisfazer a justiça e em cumprimento dos decretos de Deus. A cruz põe um ponto final no plano de Deus para a redenção da humanidade. Jesus entregou voluntariamente a sua vida em sacrifício, se fazendo maldição em nosso lugar, assumindo os nossos pecados e recebendo em si a execução da sentença de morte que havia sido proferida no Éden. Deus criou o homem, colocou o primeiro casal ali no Éden e ordenou que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob o risco de morrerem. Porém, o casal não obedeceu à ordem de Deus, trocou a árvore do conhecimento do bem e do mal em detrimento ao fruto da árvore da vida, e dessa forma o pecado entrou na humanidade e há um julgamento em relação às atitudes dos personagens que fazem parte dessa história. Então Deus convocou todo o universo para o julgamento desses personagens e julga a serpente, julga o homem e promete à mulher que na sua descendência viria alguém que destruiria as obras do diabo. Quando todas as possibilidades apontavam para a morte do casal, extermínio da humanidade, o próprio Deus providenciou um animal que foi sacrificado, seu sangue foi derramado, e com a sua pele, Deus então providenciou roupas para cobrir a nudez do casal. Essa nudez que tem como símbolo a consciência do pecado, é a consciência do homem em relação à sua condição. Naquele dia, um animal inocente foi morto para que com seu sangue o pecado da humanidade fosse coberto. Depois desse momento, Deus expulsou da sua presença a humanidade e o sacrifício foi instituído como um ritual para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a sua justiça. Então, por todas as páginas do Velho Testamento, nós vemos sacrifícios de animais como uma forma paliativa para que o pecado do homem fosse coberto. Uma vez por ano, o povo comparecia perante o sacerdote de Israel e este realizava o ritual da purificação para a expiação dos pecados da nação. E era trazido um bode e o sacerdote impunha as mãos sobre o bode e confessava os pecados da nação, imputava sobre ele esses pecados. Depois esse animal era enviado para morrer no deserto. E esse bode emissário levava consigo os pecados da congregação e apartava então o pecado da nação. Esse era o simbolismo. Depois ele era trazido um outro animal e este era sacrificado. O seu sangue era aspergido sobre o propiciatório como uma forma de cobrir o pecado da nação de Israel. O sangue desse bode expiatório cobria a nação e assim Deus poderia novamente ser propício a eles. Isso foi feito por séculos. A cada ano, todos os anos, os israelitas compareciam perante o sacerdote para a realização desse ritual de purificação e de expiação de pecados. Porém, as Escrituras, o autor de Hebreus diz que esses sacrifícios eram uma recordação anual dos pecados da nação e que era impossível que sangue de touros e bodes tirassem os pecados. Então a única possibilidade de que o pecado fosse tirado realmente da humanidade é que se um homem assumisse os pecados dela
e se entregasse por toda a humanidade. Porém, um Deus santo exige um sacrifício santo. Porém, todo homem é, por natureza, pecador, e nenhum homem teria a capacidade de assumir essa posição em um sacrifício santo a Deus, em uma morte vicária pela humanidade. Não havendo outra alternativa, o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, se esvazia da sua glória, usa suas prerrogativas divinas para assumir a forma humana. Ele encarna na pessoa de Jesus de Nazaré. E Jesus, então, é o único ser humano gerado por Deus. Ele é o unigênito de Deus. Ele é alguém sem pecado e, portanto, o único homem com capacidade de poder realizar esse sacrifício que seja aceito por Deus. Jesus nasce com essa missão de assumir o pecado da humanidade, de ir à cruz em pagamento da dívida que nós, como humanidade tínhamos com Deus desde o Éden. Então a cruz é a expressão da soberania de Deus, que usa pessoas e eventos para que seus planos se realizem. Na cruz nós compreendemos a rejeição do homem a Deus e também percebemos o seu amor incondicional. Por meio da cruz nós somos benditos e alvo das bênçãos de Deus. A cruz não é o êxito e nem o resultado dos judeus em seu plano de matar Jesus. A cruz não é o resultado da ignorância do povo e nem da covardia de Pilatos. A cruz não é um acidente, mas a cruz é a realização dos decretos de Deus. Foi Deus quem realizou a sua justiça na cruz, e a última fala de Jesus na cruz demonstra isso. O Evangelho de João, capítulo 19, no verso 28, narra essa história. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, Jesus sabia que estava tudo pronto, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, e então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Essa expressão "está consumado" quer dizer que Jesus realizou, ele concluiu todo o plano de Deus para a redenção da humanidade. Ele levou a cabo tudo aquilo que teria que ser feito. E nessa cena do Calvário, nós estamos diante do relato e da conclusão do plano de Deus para que as Escrituras fossem cumpridas. As promessas decorrentes do sacrifício do Messias era aquilo que motivava a ação de Jesus. Nesse mesmo Evangelho de João, ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou, e concluir a sua obra. Então Jesus vem para concluir essa obra, esse plano de redenção. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. E ele é a efetivação de cada sacrifício feito no Antigo Testamento. Jesus está por trás de cada cordeiro imolado, de cada animal sacrificado, de todo o sangue que foi derramado para a purificação do pecado do povo de Deus. Jesus se faz carne sem deixar de ser Deus. Ele se esvazia, se humilha para servir o propósito do Pai e vem para nos dar vida. A cruz é um símbolo então de vitória, a vitória definitiva sobre o pecado, sobre o diabo, como cumprimento da promessa de Deus feita à mulher no Éden. As últimas palavras de Jesus expressam essa verdade e a totalidade do plano de Deus em resgatar a humanidade. Portanto, do começo ao fim, Jesus cumpriu as Escrituras. Em seu último instante, ele, sabendo que tudo estava concluído, para que se cumprisse as Escrituras, ele diz: tenho sede. E depois então de ser assistido com esse vinagre, molharem os seus lábios, ele diz: está consumado. Essa expressão "está consumado" no original é uma única palavra, tetelestai. E tetelestai tem vários significados que podem ampliar o nosso entendimento desse momento e desse acontecimento. Primeiro, tetelestai significa missão cumprida. Quando um pai dava a missão ao filho
de realizar uma tarefa. Depois essa tarefa realizada, o filho voltava para o pai e dizia: Tetelestai, missão cumprida, tarefa concluída. E é justamente o que nós estamos vendo na cruz. O pai deu uma missão ao filho, o filho conclui essa missão e diz: Tetelestai. Assim como Paulo escreveu, lá em Filipenses 8, que sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a cruz é o resultado da obediência de Jesus, e dela ele branda: missão cumprida, está consumado, está realizado. Esse é o primeiro significado de Tetelestai. Há um segundo significado, que é o resgate definitivo. Quando alguém tinha uma dívida, ao terminar de pagá-la, recebia uma nota com a inscrição Tetelestai, que quer dizer dívida paga. É o que está acontecendo na cruz. E Paulo escreve sobre isso lá em Colossenses 2, quando ele diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e na incircuncisão da nossa carne, mas Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Jesus, na cruz, diz: a dívida está quitada. A dívida que nós tínhamos contra Deus era impagável, mas Ele, ao dizer está consumado, tudo aquilo que nos era contrário, toda a dívida que nós tínhamos, estava sobre o seu corpo e está sendo rasgada agora. Então, na sua carne, a nossa dívida foi rasgada, foi perdoada na cruz. Então, tudo aquilo que nos era contrário, esse escrito de dívida foi cravado. Tetelestai. Terceiro significado de Tetelestai é cumprimento de pena. Quando um prisioneiro cometia um crime naquela época, ao lado da sua cela tinha uma placa com o seu nome escrito, o seu crime e a sua pena. E após então cumprir a pena, se colocava uma outra placa no lugar escrito Tetelestai, que quer dizer a dívida foi paga, a pena foi cumprida. E é isso que nós estamos ouvindo Jesus dizer na cruz, ao clamar ao Pai: a pena deles está cumprida, está terminado. A recompensa pelo pecado foi paga, a recompensa do pecado é a morte, foi paga, eles estão livres. Por isso Paulo diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então a pena decorrente da lei, que é a morte, foi executada em Cristo Jesus. Tetelestai, está consumado. Quarto significado de Tetelestai é a posse permanente e definitiva. Quando alguém comprava uma propriedade, ao pagar a última parcela, recebia um documento escrito Tetelestai. E na cruz, então, nós tomamos posse da vida eterna. Na cruz Jesus diz: está consumado, está pago, está feito. Agora nós temos a oportunidade de tomarmos posse da eternidade, porque ela foi conquistada para nós na cruz. E ao dizer está consumado, Tetelestai, a justiça que nós jamais seremos capazes de ter, nos foi concedida por Jesus. E o pecado que nós jamais seríamos capazes de pagar, Jesus pagou na cruz por nós. Os 4 evangelistas narram a mesma cena deste último brado de Jesus. Mateus, capítulo 27, 50, diz que depois de ter bradado em alta voz, entregou o seu espírito. Mas Mateus não diz o que Jesus bradou, só diz que ele bradou, mas não diz o que. Marcos, capítulo 15, verso 37, diz que Jesus, com um alto brado, expiou, mas também não diz o que ele bradou. Lucas vai um pouquinho mais adiante, diz que Jesus bradou em alta voz: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isso, expiou. Então Lucas vai um pouquinho mais além, mas essa ainda não é a última fala de Jesus.
Então João vem e nos narra aqui no versículo 30, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Qual a diferença entre Mateus, Marcos, Lucas e João? É que João é o único que estava aos pés da cruz quando Jesus pronuncia essas palavras. João é testemunho ocular. Isso nos mostra como é precioso e como vale a pena seguir Jesus de perto. Essa proximidade de Jesus nos dá acesso às revelações do Pai. Essa proximidade nos faz compreendermos as falas, as palavras de Jesus. Então João teve acesso a essa revelação. Agora nós estamos livres, ou agora vocês estão livres, e só entende que foi realmente liberto aquele que está ao pé da cruz. Então, quanto mais próximo da cruz, mais a noção nós temos da dívida que nos foi paga, da grande salvação e da grande libertação. Jesus entregou a sua vida voluntariamente, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. E Jesus já havia dito isso, que ninguém poderia tirar a sua vida, mas que Ele daria voluntariamente pelas suas ovelhas. Jesus se entrega por mim e por você, e na cruz Ele se dá voluntariamente para que nós pudéssemos obter o seu favor. Assim como a vida do Filho de Deus estava sobre a soberania de Deus, não é diferente comigo, com você. Deus é soberano, está no controle da sua vida e da sua caminhada. Assim também, como os últimos instantes da vida de Jesus na cruz, Deus esteve presente, semelhantemente está na nossa vida, e nós podemos experimentar como Jesus experimentou, e até o último momento Jesus cuidou dos seus. Da cruz, Ele olha para Maria e diz: olha, aí está o teu filho, e diz para João, fala: aí está tua mãe, cuida dela. Então até o último momento Jesus se preocupou com o cuidado dos seus. E eu quero dizer para você que Deus também se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E a cruz também, ela nos concede essa vitória definitiva. Nós não estamos mais separados de Deus. Jesus foi punido para que nós fôssemos livres da escravidão, do pecado que estava sobre nós. Da mesma maneira como o sacerdote impunha a mão sobre o animal e confessava os pecados e imputava os pecados sobre este animal, da mesma maneira os nossos pecados foram imputados sobre Jesus. E assim como lá no Velho Testamento o sangue daquele animal era derramado como propiciação dos pecados da nação, da mesma maneira o sacrifício do Cordeiro de Deus derramado na cruz, ele nos purifica de todo o pecado. E agora esse sangue de Jesus não apenas cobre os nossos pecados, mas o sangue de Jesus tira os nossos pecados. Foi essa percepção de João Batista ao apontar Jesus para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao sabermos que Jesus entregou a sua vida voluntariamente em nosso favor, tudo agora não faz sentido. Se Ele morreu a nossa morte, é para que nós possamos viver a sua vida. E a vida que Jesus promete é essa vida de plenitude, de comunhão, de intimidade com Deus. A nossa situação era tão grave que somente a morte do Filho de Deus para reverter o nosso quadro. Sem a cruz, ninguém será salvo. Sem a cruz, não há nenhuma possibilidade de quem quer que seja, pela sua religião, pela sua bondade, de ser salvo. A nossa ofensa a Deus era tão grande que somente o sangue do Filho de Deus para nos fazer aceitáveis diante dele. Por saber disso, faz todo sentido a cruz. Jesus se entregou em nosso favor e disse: está consumado, está feito. Portanto, agora faz sentido na nossa caminhada ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida.
E nesse dia que marca essa história tão importante, que marca esse evento tão importante, onde Jesus assumiu o nosso lugar na cruz e entregou a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a tua mente, o teu coração, e possa falar poderosamente, para que você compreenda a grandeza do Evangelho, que quando ele expia na cruz, não foi um simples acontecimento, uma simples morte, mas é algo tremendo que acontece, porque ele cumpriu a missão em nos salvar. O seu resgate, ele é definitivo. Ele cumpre a nossa pena e paga as nossas dívidas. Não apenas isso, ele conquista para nós na cruz a vida eterna. E com esse entendimento, com essa mentalidade, que Deus te abençoe na tua jornada, que seja um dia de meditação, de contrição, e que você perceba na cruz o grande amor de Deus. Esse Deus entregou o seu único Filho em nosso favor, Ele há de conceder outras grandes coisas, porque Deus não nos abandona e nem irá nos abandonar. Confie em Deus, caminhe firme nesse propósito, nesse caminho que nos é proposto, nessa jornada que está para cada um de nós. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te conceda a paz. E nós nos continuamos nessa caminhada. Deus abençoe a todos.